Qual a ligação entre o ministro Gilmar Mendes, o filho do decano Francisco Mendes e a Confederação Brasileira de Futebol? Esse é o tema do novo vídeo de Nicolas Ferreira publicado nas redes sociais. Esse cara nada mais é do que o filho deste cara, Gilmar Mendes. E mesmo sem nenhum tipo de cargo, já estava mostrando ele a influência dele nos bastidores do futebol brasileiro. É isso mesmo, senhores, futebol. Eu ainda tô para descobrir o que o STF ainda não botou o seu dedo, né? Mas vamos lá. Lembrando quem é o Gilmar Mendes, tá? Não é treinador, não é ex-jogador, é ministro do STF. Indicou 6 diretores para a CBF. E hoje, inclusive, saiu a notícia de que o filho do Gilmar Mendes amplia espaço ali na CBF e integra o Conselho Disciplinar da FIFA. Ou seja, o ministro do STF envolvido com o CBF, né, não casa muito, é muito estranho. E não é à toa que o André Mendonça foi pra cima do Gilmar e, cara, gostei. Vossa Excelência tem de extravagâncias mais do que eu. Pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Você não acha, no mínimo, estranho com que ministros do STF, que deveriam estar julgando leis, ações, interpretando a Constituição e guardando ela, estão se envolvendo em literalmente todos os assuntos que diz respeito à sua vida? Pois é, doutora Kátia Magalhães, tem essa questão do filho que surgiu agora, mas a gente precisa lembrar de uma denúncia de alguns meses também envolvendo aquela empresa do Gilmar Mendes, que tem essa relação também com a SBF e alguns processos ali de cargos de diretoria que acabaram subindo para o STF também e o Gilmar Mendes assumiu ali e tomou conta. O IDP, Instituto de Direito Público de Gilmar Mendes, tem parceria comprovada com a CBF. E, apesar disso, Gilmar Mendes julgou casos judiciários que caíram na mão dele. Olha só, nada além do acaso, né? Mera coincidência. Julgou casos judiciários, inclusive para manter na presidência da CBF uma figura não muito recomendável e que tinha assinado esses contratos de parceria entre a CBF e o IDP, e pelo IDP, quem era o signatário? O filho de Gilmar Mendes. É promiscuidade por todo lado, é promiscuidade na política, é promiscuidade nas togas, agora até no futebol, talvez até a nossa debacle esportiva, né? Nosso debate no futebol, tivemos um desempenho pífio na última Copa do Mundo, talvez se deva também a essa corrupção endêmica, essa corrupção espraiada por tudo que é canto. E olha aí, olha essa figura, Gilmar Mendes, essa figura que poderia e deveria sim ser contida pelo parlamento. O parlamento dispõe de mecanismos institucionais, constitucionais para derrubar decisões de figuras como Gilmar Mendes, que são decisões legislativas que usurpam competência exclusiva do parlamento. O parlamento dispõe dos chamados decretos legislativos, estão lá na Constituição os decretos legislativos prontinhos para serem usados, mas os parlamentares infelizmente não usam. Os parlamentares não usam há 7 anos decreto legislativo que poderia e deveria ser empregado para encerrar, colocar um fim definitivo na nossa maior imoralidade pública dos últimos 7 anos, que é o inquérito das fake news, tão festejado por essa figura aí, por essa figura asquerosa que é Gilmar Mendes, figura promíscua, eu digo sem medo de errar, porque eu leio as decisões de Gilmar Mendes, eu acompanho os despachos, os julgados e tudo. Então, o que nós temos na prática é um poder togado e sem um único voto popular, que abusam mais e mais e mais a cada dia dos seus próprios poderes, que usurpam competência, atribuições dos poderes vizinhos, e os poderes vizinhos, mais especificamente o parlamento, faz o quê? Absolutamente nada. Alguns vídeos na internet, mas de medida prática, providência efetiva, zero. Nos últimos anos, zero. Uma abolia completa de um parlamento que parece renunciar à sua própria autonomia parlamentar, à sua própria autonomia funcional, e deixa esses togados imperarem aí. E seguirá assim enquanto nós não tivermos políticos dispostos a uma ruptura com esse sistema pervertido, com esse sistema autoritário e inaceitável.
Berenice Leite, tá então, relação do Gilmar Mendes, do filho do Gilmar Mendes também com a CBF, relação, nós estamos aqui usando o eufemismo, o que tem, na verdade, são indícios de corrupção, de processos ali que não tem transparência. Interessantíssimo como essa corrupção moral mesmo tem atingido todo o país, como realmente o STF tem se apresentado como, não o STF, mas alguns membros dessa Suprema Corte têm se apresentado como verdadeiros cânceres da nossa República. Pois é, Geise, é verdade. Olha, nesse sentido, a Copa do Mundo deixou ainda mais escancarado, né? Algo que a gente até ouvia uma coisa ou outra em relação a interferências dentro da CBF, mas agora ficou muito escancarado, né? Inclusive, atribuem a convocação do Neymar ao filho do ministro Gilmar Mendes. E aí a gente fica imaginando até onde vão essas interferências. O vídeo do deputado Nicolas expõe isso, né, e traz os brasileiros para justamente pensarem, né, até onde vai essa interferência, até mesmo dentro, né, do padrão FIFA brasileiro de futebol. E isso não é de agora. Eu, há alguns dias, estava assistindo até um podcast dos jogadores antigos, os verdadeiros campeões, né, que davam orgulho para a gente, que entravam em campo não pensando no dinheiro, enfim. Naquela época jogavam o futebol arte e eles diziam o seguinte, que naquela época também já existia, né, algum tipo de influência, por exemplo, essas grandes marcas, para que um jogador fosse convocado para a seleção brasileira, ele teria que aceitar ser patrocinado pela marca X ou Y. Se fosse da marca tal, jamais seria convocado, né? Então, a interferência já acontece há muito tempo. Agora, esse caso do Supremo Tribunal Federal, acho que a doutora Kátia foi muito incisiva, falou praticamente tudo. Se eu puder só complementar mesmo nesse sentido, trazer outras questões que o Nicolas fala nesse vídeo sobre essas interferências e por que é importante, nós estamos em ano de eleição, refletir sobre isso, porque nós vamos renovar 2/3 do Senado Federal e é justamente para que nós não tenhamos políticos que fiquem só fazendo vídeos, como bem disse a doutora Kátia, reclamando e expondo os problemas do país, mas que tenham medidas ativas, enérgicas, efetivas, né, que sejam eleitos a partir do ano que vem para fazer a diferença, para acabar com esse tipo de interferência entre os poderes. O Congresso Nacional já está de joelhos há muito tempo, né? Quem legisla em muitas pautas hoje é o Supremo Tribunal Federal e por culpa de muitos partidos que judicializam questões que deveriam ser resolvidas no parlamento. Então, acho que esse vídeo do Nicolas traz mais esse sentido de reflexão e de colocar a responsabilidade para que o eleitor vote com consciência e faça realmente uma renovação dentro do Senado Federal. E por que isso? Porque são os senadores, né? É o Senado Federal que tem a prerrogativa de julgar ministros do Supremo que talvez não estejam cumprindo com a Constituição e ultrapassando os limites, né? A arbitrariedade, a ilegalidade, a perseguição política, esse é o único caminho. Mas para isso precisamos de senadores que tenham a ficha limpa, porque os corruptos que têm processos guardados lá nas gavetas do Supremo, esses jamais vão aprovar um pedido de impeachment, Geise.